Meu nome é Verônica, eu tô abrindo esse canal porque eu sou uma professora, sou uma educadora e tem vários temas que eu tenho vontade de falar, mas que não se encaixam na minha sala de aula, né? Eu sou professora de engenharia, circuitos elétricos, máquinas elétricas, então não se encaixam esse tipo de tema na minha sala de aula. Porém, tem vários temas que eu procuro entender, né? E eu quero partilhar isso com as pessoas, sejam com meus alunos, sejam com outras pessoas. Às vezes minha opinião, às vezes uma forma de pensar. E, falar a verdade, eu tô meio cansada também de opiniões. Se você entra num determinado canal, você já vê uma pessoa que já acorda com aquela opinião e já quer jogar na cara dos outros aquela opinião. A mesma coisa se você mudar de canal é a mesma coisa, pode ser uma opinião contrária ou a favor, né? Também joga na cara dos outros. E não foi assim que eu aprendi, tá? Eu sou cria dos anos 90, início dos anos 2000, e mesmo professores que eram considerados de esquerda ou de direita hoje, seriam considerados hoje, eu tive dos dois, tá, gente? Eu tive professores de história, geografia, matemática, física, que tinham ambos espectros políticos. Espectros políticos. Espectros políticos. E eles se deixavam falar, tá? E se deixavam participar, né? E nos permitiam essa participação, tá? Então, mesmo meu professor de história lá no ensino fundamental, ele procurava trazer questões pra gente, que a gente trouxesse notícias de diferentes jornais e a gente entendesse aquilo que estava acontecendo. E ele permitia que a gente tomasse as nossas próprias conclusões. Mesmo na época, hoje ele seria considerado professor de esquerda, mas naquela época era só mais um professor, né? Eu tive vários embates ao longo da minha história de ensino médio e ensino fundamental, ensino superior, sempre muito questionadora, sabe? É um pouco estranho, parece que é estranho, parece que só agora os jovens questionam, mas não. Os jovens sempre questionaram, sempre tinham suas receitas para salvar o mundo, sempre. Nós sempre tivemos essas receitas. Me lembro de dois professores de matemática, né, quando eu falei para vocês que não são só professores de física, de história e geografia que têm opiniões. Um no ensino médio, outro na graduação. Eles pararam para me explicar coisas como eles pensavam e discussões difíceis, né? Eu lembro que a gente estava falando sobre como o avô dele resolveu punir os filhos usando a inflação. Ele parou a aula de matemática para me explicar como o avô dele conseguiu destruir toda a herança da família enquanto a vida dele, né? Ele era um homem bem inteligente, ele soube usar aquilo para que ele não dependesse de nenhum filho, mas que nenhum filho receberia a herança. Ela morreria com ele, usando a inflação, né? E era uma discussão profunda, um drama familiar. A maior parte dos alunos jogavam bolinhas e fingia que não era com eles, adolescentes. Mas muitos pararam para ouvir e aquele professor me deu a oportunidade de entrar na vida dele, né? De entender a família dele. E com isso eu entendi um pouquinho como é que funcionava a inflação correndo para patrimônios. Imagina, eu tinha várias fazendas e corroeu todas. Ele prometeu que corroeria, corroeu. Depois um outro professor de matemática, na graduação, nós entramos num embate até interessante que era sobre... Eu sempre acreditei que a gente não deve esperar nada de ninguém e a gente pode se surpreender com essa pessoa. Ele já dizia o contrário, que a gente deve esperar o pior. E se essa pessoa for boa, ela vai te surpreender. Uma visão pessimista da vida, não sei, a minha visão otimista, mas eu sei que rendeu um longo período. E até hoje eu não sei se realmente nós devemos
não esperar nada de alguém para que essa pessoa te surpreenda positivamente. Ou já esperar que essa pessoa vai te magoar. Gente do céu, isso foi em 2006, faz tempo. Eu tenho uma colinha aqui, tá? De vez em quando eu vou olhar aqui pro computador. Então, a minha ideia aqui nesse canal é trazer esses temas polêmicos. Muitos eu vou trazer por temas que estão nos jornais, tá? Faz parte de mim gostar de assistir jornais, ler revistas, né? Como eu falei, eu aprendi lá atrás que a gente deve procurar o máximo de informações e o mais contrárias possíveis. Eu lembro que os meus professores nos estimulavam a ler Carta Capital e... como é que chama? E a Veja, que na época batiam de frente uma com a outra, nos estimulavam a ler Estadão, Estado de São Paulo, que também tinham umas visões um pouco diferentes. Newsweek, BBC, Fox, CNN, então procurar o máximo de informações possíveis e o máximo de opiniões contrárias. E de posse daquilo, tomar nossas próprias decisões. Na época era para escrever redação para o vestibular. Mas eu tomei isso para a vida, tá? E quanto mais eu faço isso, menos certezas eu tenho. Então esse canal, resumindo, é um canal educativo, né? Eu quero trazer para vocês como pesquisar, como era a pesquisa antes, né? Que eu acredito que muitos de vocês estudaram assim. Hoje falam que a culpa é do algoritmo, mas eu acho que não é culpa do algoritmo, não. Eu acho que é culpa nossa mesmo. A gente, como eu falei, a gente gosta de uma fofoquinha. Então, nós vamos sempre tender a apoiá-las, né? E é mais fácil desumanizar o outro para ser ouvido, né? Eu penso assim, acho mais fácil desumanizar o meu oponente. E é isso que a gente está fazendo, né? Com fulano foi ridículo, Beltrano fez isso, olha que palhaço. E a gente não vê que o outro é um ser também, tá? É como nós. Ele é outra pessoa, ele tem outras vivências e é isso que eu quero trazer, tá? Perdendo a linha e direcionando críticas diretas a pessoas. Principalmente para que outras pessoas leiam, né? Esse negócio de ridicularização do outro. Para quê? Né? Você pode ter alguma coisa contra o outro, fala diretamente, manda um direct. Mas não, a gente gosta de ridicularizar. Faz parte do ser humano. Talvez seja a questão da comédia, né? Falam que a comédia está cada vez mais difícil de fazer comédia, então a comédia que a gente está usando é ridicularizar o oponente. O ser humano precisa de comédia. Não sei. Falta um pouco de bom senso. Né? Pra mim também. Vou falar que pra mim não. Como eu mesmo falei, eu adoro uma fofoca. O que mais que eu tenho pra falar aqui? Então eu vou, ao longo dos temas, né, procurarei trazer um tema por semana, trazer essa visão diferenciada, tá? Então a gente vai ver aqui opiniões diferentes, revistas diferentes. É claro que eu tenho algumas tendências, né, porque eu já acompanho, mas se alguém tiver algum canal para me passar, às vezes é difícil, gente. Nossa, quando você vê uma pessoa que tem uma opinião diametralmente oposta à sua, a palavra é difícil de falar, né? É muito difícil, né, de aceitar. Mas tentem, tá? Às vezes, sabe o que eu faço muitas vezes? Eu desligo, vou fazer outra coisa, aí eu volto a ler pra vocês mais um pouquinho. Aí desligo, porque aquele gota a gota, assim, é mais fácil de engolir. Mas às vezes é bom, tá? Às vezes para você criar os seus próprios argumentos, para você escrever o seu texto. Outra coisa que eu gostaria de falar, eu sempre vou ter minhas colinhas aqui, porque eu escrevo melhor do que eu falo. Né? Eu sou uma pessoa muito impulsiva, talvez vocês já perceberam pela velocidade, como eu falo. E essa impulsividade faz com que
a escrita seja mais calma, né? Então, meus textos costumam ficar melhores do que meus discursos. Só que eu cheguei atrasada, né? Eu pulei o tempo dos blogs e nós já estamos nos vlogs. Vlogs, também é outra palavra difícil de falar. E isso vai me trazer um pouquinho mais de dificuldade. Mas eu preciso, gente. Eu preciso tirar de dentro de mim as minhas palavras. Mesmo que seja para ninguém ouvir. Eu preciso extraí-las. E eu decidi compartilhar esse método de estudo, procurando limpar o meu viés, limpar a minha opinião antes de falar, tá? E é isso. Eu espero que vocês gostem, que vocês me ajudem, né? Vários dos vídeos eu gostaria de regravá-los com o tempo, né? Que como são temas polêmicos, temas grandes, a sociedade muda e as ideias mudam, então às vezes um acompanhamento seria interessante. Eu não deixei colocarem links nas mensagens, porque... Nas mensagens não, nas explicações, porque esses links acabam tendo muita propaganda, né? Mas se puderem me mandar mensagem no direct, mandar por e-mail, seria muito bom, né? Pra gente, no futuro, fazer as regravações, fazer talvez alguma retratação, alguma modificação, né? Como é um canal optativo, canal de opinião, então nem sempre as opiniões estão 100% certas, às vezes elas estão enviesadas. Nunca estão certas, gente, sempre são enviesadas, vou falar a verdade. Mas vamos tentar fazer o mínimo de enviesamento possível, tá? Essa é a minha proposta, é por isso que eu tô aqui. Agora eu vou falar pra vocês que eu amei esse filtro no Instagram. E eu vou continuar usando, pelo menos por enquanto, né? Enquanto eu me ajeito. Estou me sentindo assim com uma pele, uma cutis maravilhosa. Então vou continuar usando, tá? Por enquanto também. Quem sabe uma hora eu aprendo a usar outros truques e minha pele fica mais real. Porque olha isso, embaçaram tudo. Ai, as reguinhas. Mas tudo bem. Deixa pra lá. Gostei, tá? Por enquanto eu vou usá-los. E é isso. Se vocês gostarem, considerem se inscrever, me ajudem, que é o começo do canal. E eu espero que essa proposta diferente do que a gente tem visto, consiga furar algumas bolhas e nós consigamos fazer uma comunidade mais amena e não necessariamente com certezas, mas com dúvidas. Quero que vocês aqui se deixem ter dúvidas e terminar a lição com dúvida, tá? Se permitam a dúvida.